Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 63. À medida que os irmãos encontrarem o texto, nós os convidamos a se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura alternada desse texto. Isaías 63. Fecharam? Isaías 63. Leitura alternada. Quem é este que vem de Edom, de Moza, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude de sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as suas vestes, como as daquele que pisa a uva do lagar. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum houve que se achasse comigo. Pisei as uvas na minha ira. O meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira liguei os fogos, o meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia, certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tornou e os conduziu, todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e conquistaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que prendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, o cavalo do deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como um animal que desce aos mares, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas poderosas mãos? As obras poderosas, a ternura do teu coração e a tua misericórdia se detém para comigo. Mas tu
oração, para que não te temamos. Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram teu santuário. Tornamos-nos como aquele sobre quem tu nunca dominastes, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Assentai-vos, Deus. Isaías, ele fala de salvação, ele profetiza a queda de Jerusalém, ele profetiza o cativeiro, Babilônia, mas cativeiro babilônico, mas ele também profetiza a restauração do seu povo. Esse texto de Isaías 63, nós seguimos nessa restauração. Mas quando falamos de salvação, falamos também de condenação. O Deus que salva é o Deus também que julga. O Deus que redime é o Deus também que faz perecer. O Deus que dá vida é o Deus também que dá a morte. Isso no Novo Testamento é descrito como Jesus uma rocha. Aquele que estiver sobre essa rocha vai ser inabalável, mas aquele sobre quem essa rocha cair vai ser destruído, a sua ruína vai ser grande. O Cristo, Jesus, a rocha é a mesma. A distinção, a diferença é a posição que se encontra, que você se encontra, que nós nos encontramos diante dessa rocha. Vou destacar nesse texto 3 perguntas para nortear a nossa reflexão. A primeira delas é quem? Quem? A segunda é onde? E a terceira é por quê? A gente vê 3 palavrinhas interrogativas, 3 perguntas. O quem? Onde? E por quê? O texto já começa assim: quem é este que vem de Edom e Bosra, com vestes vivas de cores, que é glorioso na sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Quem é este? Você que já leu o Novo Testamento, você que conhece as histórias de Jesus nos Evangelhos, talvez você consiga fazer de maneira imediata uma ponte, um link entre esta pergunta e aquela que foi feita pelos discípulos no mar da Galileia, quando Jesus acalma a tempestade. Eles vão perguntar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? Talvez essa seja a pergunta mais importante a ser respondida. Quem é o Senhor? Quem é esse que faz grandes feitos, grandes obras? Quem é esse? Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem Ele é na sua vida? E aqueles povos, aquele profeta, ele pergunta: quem é este? Quem é este? E a figura de Jesus aqui, porque o texto fala de Jesus, não é descrita, e a gente tem vários retratos de Jesus, especialmente lá no livro de Apocalipse. Nós cantamos um aqui. O cântico diz: olha, a sua é como um leão, a sua face é como um leão, os seus olhos como chamas de fogo. Uma descrição ali, um retrato de Jesus em Apocalipse 1. Quem é Jesus? Aqui ele é descrito como aquele que tem as suas vestes manchadas, as suas vestes tintas de sangue. E para que não reste nenhuma dúvida de como é usada esta figura aqui, porque ele diz: sou eu que falo de justiça, poderoso para salvar. Ele fala de justiça e de salvação.
Nós falamos aqui algumas vezes que a poesia hebraica é cheia de paralelismo, aqui antitético, a justiça, a condenação e a salvação. E a pergunta é: por que está vermelho? Por que está vermelho o seu traje? E as suas vestes, como daqueles que pisam a uva dos lagartos? Por que as suas roupas, por que a sua veste está vermelha? E a comparação é como aquele que pisa a uva do lagarto. Essa metáfora da uva pisada no lagarto e das vestes tintas, manchadas por esse suco da uva, do lagarto, era algo circular, com uma inclinação, normalmente feito de pedra, e ali era colocado as uvas, e as uvas eram pisadas. E por uma abertura, um orifício, saía o suco, onde se fazia a fermentação, fazia-se o vinho. Mas quem pisava o lagarto tinha as suas roupas, via de regras, manchadas, sujas, com aquele suco, com aquele líquido que saía das uvas. Era algo comum. Então a pergunta é: por que as suas vestes estão sujas, estão manchadas de sangue, na mesma tom, na mesma cor daquele que pisa o lagarto? E aquele a quem é feita a pergunta responde com a mesma metáfora. Ele vai dizer: o lagarto eu pisei sozinho, e dos povos nenhum se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e do seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Essa metáfora é comum. Eu vou ler aqui para os irmãos, por exemplo, Lamentações, de Jeremias 1,15. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Apregou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como um lagarto a virgem, filha de Israel. Uma metáfora, uma comparação para a condenação de Israel. O Senhor pisou como aquele que pisa uvas do lagarto. Joel também faz uso dessa metáfora, no capítulo 3, versículo 13, ao dizer: lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. E para que não reste dúvidas ainda, que essa é uma aplicação a Jesus, nós vamos lá para Apocalipse, no capítulo 14. Ali é descrita a cena da visão dos 144 mil, a condenação da grande Babilônia, a igreja falsa, a salvação de Jerusalém, a igreja verdadeira, a Sião, a noiva do Cordeiro. E há aqui uma descrição de condenação, em Apocalipse 14, no versículo de número 17 em diante. Então, saiu do santuário, e se encontrava no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vitimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar, na cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, uma extensão de 1.600 estados. As uvas estão maduras, é o tempo da colheita, ou seja, chegou o tempo do julgamento. Embora os homens zombem, escarneçam, nós ouçamos
dizia que Jesus ia voltar e até hoje não voltou. Há um tempo determinado, há um tempo da colheita, há um tempo do julgamento. E aqui em Apocalipse 14, esse tempo chegou. Ele vai pisar no lagar da sua ira fora da cidade. E para mostrar que o julgamento seria completo e total, o que nós temos aqui? Fala uma visão apocalíptica mesmo, como o livro diz. O sangue daquele lagar pisado chegaria à altura dos freios dos cavalos, 1,5 metro mais ou menos, para dizer que seria tudo tomado. A extensão é de 1.600 côvados, ou estádios, melhor dizendo, que davam cerca de 360 quilômetros. Dan a Berseba, das extremidades de Israel. Ou seja, quando a gente fala, quando na Bíblia a gente diz de Dan a Berseba, é como se a gente falasse aqui no Brasil do Iapoque do Chuí, né? Em toda a extensão, quer dizer, cobriria todas as coisas. É lógico que é uma linguagem figurada, própria do Apocalipse, mas revela o julgamento. Nós temos ainda aqui Apocalipse 19, 15, a mesma linguagem: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regirá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar no vinho do seu furor, a ira de Deus. Quando nós pregamos a graça, pregamos a salvação, pregamos o favor divino, nós não podemos deixar de pregar também que o dia da vingança do nosso Deus vem. A sua vingança não é uma vingança explosiva, emocionalmente, como a nossa ira, mas é algo justo, é algo perfeito, é um atributo de Deus. E aqui o profeta dá ênfase a isso, usando essa figura do lagar que é pisado, a vinha que é amassada no lagar, o sangue que corre. E a apresentação dele aqui não é de alguém com braços abertos, não é de alguém agora que está pronto a receber, mas aquele que julga. E é urgente a igreja pregar e lembrar que o mesmo Jesus que vem para salvar, ele vem também para condenar. Porque a Bíblia diz que aqueles que aceitaram Jesus, no dia que ele vier, que a última trombeta soar, como a gente lê em 1 Tessalonicenses 4,16, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos. Os que ficarmos, seremos transformados, estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Mas no mesmo lugar que há um banquete, há uma celebração, as bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que alguns serão lançados fora, e ali haverá choro e ranger de Deus. Que esta palavra do Senhor, que esta advertência venha também calar de forma profunda no nosso coração. Há um ditado popular que diz: quem avisa, amigo é. E a função do profeta era essa: avisava, lembrava, falava que o dia viria, que a condenação viria, e o povo não se alertava. Para mostrar isso, o profeta, apóstolo, estamos dizendo lá em Pedro, vai dizer que a volta de Jesus, e no Evangelho também, inclusive Jesus diz isso também, você olha que a sua vinda seria como nos dias de Noé. Casávamos, davam um casamento, e de repente a água do dilúvio veio. De repente, entre aspas, porque Noé, como pregoeiro da justiça, pegou vários anos e foi chamado de novo, foi ridicularizado, e um dia, tempo determinado por Deus, todas as portas do céu se abriram, e só salvou-se aqueles que estavam na arca, a saber, Noé e sua família. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de convite, mas o dia chegou.
essa referência para dizer, eles viviam a vida comum. Eles estavam vivendo de maneira natural, um dia depois do outro, tranquilos, não apercebidos. De repente, o juízo veio. E quando ele pergunta, quem é esse? Quem é esse? Está com as suas vestes coloridas, manchadas de sangue. Ele responde que ele vem de pisar ou largar. Mas até aqui, a graça de Deus, ela é superabunda, ela é grande, ela é imensa. Paulo não pregou sobre isso, mas não foi Paulo que inventou isso. Paulo pregou sobre isso, mas Paulo não foi o primeiro a descobrir isso. Paulo disse que onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Que a graça de Deus é maior. E nós cantamos, usando a expressão do apóstolo Paulo, que a sua graça é melhor que a vida. Quando Paulo disse, a tua graça me basta. A graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus é muito maior do que o seu julgamento. A sua extensão é muito mais ampla do que o julgamento. A sua ira dura um momento só, mas o seu amor, a sua graça, as suas misericórdias duram para sempre. Em Lamentações, nós lemos assim, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a cada manhã. E o texto, ele vai mostrar isso. Eu não sei se você já conseguiu ver, já conseguiu encontrar isso no texto, mas ele vai dizer assim. Deixa eu ver que o texto fala que a sua ira dura apenas um dia. O lagar eu pisei, sozinho, dos povos, nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, o meu furor, mas esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Olha o versículo 4 agora. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Você consegue perceber aí a desproporcionalidade da justiça, da vingança, do castigo, com a graça, com a remissão? Quando ele fala do dia, ele fala do juízo, da vingança, ele fala o dia da vingança. Mas quando ele fala dos redimidos, ele fala do ano. Essa é a grandeza da graça de Deus. A diferença, a desproporcionalidade entre a vingança e a redenção, entre a graça e o juízo, entre a salvação e a condenação. Quando ele vai falar da vingança, ele fala o dia da vingança. Mas quando vai falar da redenção, ele fala o ano da redenção. É um ano. É por 365 dias. E se você quiser ser um pouco mais pródigo, a gente pode pensar no ano de 366 dias. Quer dizer, a graça é superabundante. No próprio mandamento, nos 10 mandamentos, nós encontramos isso. A gente abre a nossa Bíblia, em Êxodo 20, onde estão os 10 mandamentos. Ele fala, porque Deus é Deus zeloso. E ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Mas ele faz misericórdia até 1000 geração daqueles que o amam. Olha a desproporcionalidade da graça. A graça de Deus é exagerada. Se o juízo, se a condenação vai até a 3ª e 4ª geração, o favor, a misericórdia de Deus vai até a 1000ª geração. Aqui há também um caráter simbólico, porque quando você se converte, você é uma nova criatura. Não pode ser seu pai e sua mãe. A graça de Deus, somente em Cristo, é nova criatura. Ele está falando para mostrar a diferença entre
tamanho, a extensão do juízo e a grandeza da graça e do favor. Se o juízo vai até a terceira geração, a graça vai até a 1000ª geração. E ele diz, ele fez isso sozinho. Ele não precisa do seu auxílio para salvar. E Deus também não precisa do seu auxílio para julgar. Meu próprio braço, a minha própria mão fez isso. Deus, Cristo age sozinho. Meu próprio braço me trouxe salvação. E no meu furor se susteve. Na minha ira pisei os povos. Meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue. Mas eu falei que haviam 3 perguntas, 3 interrogações. A primeira é: quem é este? O Senhor Jesus. É salvação para uns e condenação para outros. O importante é que você se decida de que lado você está. Aqueles que são chamados e amados, não têm a marca do cordeiro, ou daqueles que são rebeldes, daqueles que blasfemam contra o nome de Deus, que entristecem o seu Espírito Santo e são pisados no lagar da ira de Deus. Tenho certeza que Deus fez você para a glória, para as contas do cordeiro. Então, quebrante, deixe-se quebrantar o seu coração. Esse texto também é o único texto do Antigo Testamento que traz uma expressão que há no Novo Testamento. Fala que eles entristeceram ou contristaram o Espírito Santo de Deus. Não há outro texto do Antigo Testamento onde a gente possa ver isso. Mas aqui há. Mas eles foram rebeldes. Estou no versículo 10, se você estiver acompanhando. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Que coisa, Deus! O Deus que tira do Egito, o Deus que, com mão forte, de envia 10 pragas, abre o mar vermelho, fazendo Israel passar a grande chuva, o Deus que guerreia as guerras de Israel, esse é o mesmo Deus que, quando o povo se afasta, que quando o povo se rebela, que quando o povo se nega, entristece o seu espírito, é o Deus que age e condena e diz que peleja contra esse povo. Então, o povo se lembrou dos dias de Moisés e disse: olha a pergunta que eu falei, onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que pôs o seu Espírito Santo neles? Onde está? Os dias que Israel está vivendo, de opressão, de Assírio, depois de Babilônios, os dias de humilhação e subjugação, não condiziam com aqueles dias do passado, com as glórias que eles ouviam e liam todos os dias ou todos os sábados no templo. Não condiziam. Eles ouviam e pregavam de um Deus que havia enviado 10 pragas e aterrorizado o Egito. Eles liam, pregavam e falavam do Deus que havia aberto o mar vermelho, do Deus que havia dividido o rio Jordão, do Deus que havia derrubado as muralhas de Jericó, do Deus que estava conduzindo, que conduzia em triunfo o seu povo, o Deus que, nada obstante ali, a grandeza dos exércitos inimigos, o preparo deles para a guerra, fez homens que eram escravos do Egito, que não sabiam engenhar, vencer exércitos poderosos, e não conseguiam entender, não havia uma proporcionalidade entre a história do passado e a história do presente. E aí eles começaram a perguntar: onde está Deus? Onde está aquele que enviou o seu pastor, ou seja, Moisés, aquele que o guiou pelo seu Espírito? Onde está aquela coluna de fogo que guiava Israel
uma repetição dessa pergunta: teu Deus, onde está o teu Deus? Onde está? Eles mesmos perguntavam: onde está Deus? E a resposta: Deus está onde sempre esteve. Deus está no seu trono, governando soberano. O seu braço, o seu poder continua sendo o mesmo. Deus é o Deus imutável. Deus é o Deus que não perde com o passar dos anos, em tanto da sua glória. Deus é o mesmo. A Bíblia vai dizer isso em relação a Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo. Então a pergunta é: quem mudou? O que mudou? O que mudou foi o povo. O que mudou foi a atitude do povo em relação a Deus. Havia um afastamento, havia uma apostasia, havia um abandono, e eles estavam perguntando: onde está Deus? Porque eles não viam os mesmos milagres, eles não viam as mesmas obras, eles não viam os mesmos cuidados. E pode ser que eu e você sejamos experimentando dias assim: onde está Deus? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Era como se o filho pródigo perguntasse: onde está o pai? Lembra da história do filho pródigo? Estava na casa do pai, já no bom, no melhor. Um dia pediu a sua parte da herança, vendeu tudo que tinha, pegou tudo que tinha, foi para uma terra distante, e ali dissipou todos os seus bens em festas, com meretrizes, etc. Até o dia que veio uma grande fome sobre a terra. E ele que pensava que tinha muitos amigos, a Bíblia vai dizer que ninguém o ajudou. Ninguém. Aproveitando hoje o ensejo do Dia das Mães, mãe é aquela que está sempre conosco. Mãe talvez seja a nossa maior fã, e a gente só vai perceber isso às vezes tarde demais. Mãe é aquela que sempre acredita na gente. Mãe é aquela que se sacrifica em nosso lugar. Isso, por vezes, a gente só percebe isso muito tempo depois. E o filho pródigo, a parábola aqui é do filho, o pai, uma figura na terra, mas está aqui implícito, simbolizado também, com certeza. E ele vai para longe, e não tem mais ninguém, nem ajuda. E ele começa a cuidar de porcos, e a tristeza desceu tão baixo no degrau da existência humana, que até as comidas dos porcos lhe negaram. E ele caiu consigo. Ele disse: olha, eu estou aqui querendo comer comida de porcos, enquanto os trabalhadores estão na casa do meu pai. Não meu irmão, são os trabalhadores da casa do meu pai que têm abundância de pão, de carne, comem bem. Levantar-me e voltarei à casa do meu pai. Ele não faz essa pergunta literal: de onde está? A gente podia ver essa pergunta nos lábios dele: onde está o pai? Onde está a casa do pai? E a resposta seria aquela que eu dei aqui: no mesmo lugar. A casa do pai está no mesmo lugar. E o pai está lá. Quando ele chega, quando ele volta, volta para a casa do pai, diz que o pai está esperando. O pai está ali. E o pai não vê de longe. Ninguém tinha visto, mas o pai não vê de longe. Então a pergunta é respondida assim: onde está? No mesmo lugar. É você que escolheu ir para longe do pai. É você que escolheu um chiqueiro existencial para chamar de lar, de vida. Deus continua sempre ele. E a decisão que tem que se fazer, eu gosto muito dessa parábola, especialmente quando assim: caindo em si. Só pode estar fora de si quem se afasta de Deus. Só pode estar fora de si quem considera o amor de Deus. Só pode estar fora de si quem vive entristecendo o Espírito Santo de Deus.
Eles perguntam: onde está aquele que guiou o povo do deserto? Onde está aquele que abriu o mar vermelho? Onde está o Deus da nossa história passada? Deus está mesmo. Contextualizando conosco, ele está coroado dos apóstolos aqui, as quartas-feiras, com exceção desse mês, é claro, que a gente está dando ênfase ao mês do lar, ao mês da família, mas a gente vê milagres, prodígios, a gente vê temor, a gente vê a igreja crescendo. É preciso que a gente entenda que o Deus que agiu ali é o mesmo Deus que age hoje. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que mudou, ou o que precisa mudar de novo, é a nossa postura diante de Deus. Então a primeira pergunta foi: quem? A segunda foi: onde? De onde está? E a terceira pergunta é: por quê? E esse porquê aqui é um porquê interessante. Está no versículo 17. E muito caro, muito precioso, especialmente para nós, somos crentes reformados, calvinistas, cremos na soberania de Deus. E aqui há uma prova de quebrantamento, ou pelo menos de reconhecimento de que Deus precisa agir. E é só com o agir de Deus que nós nos convertemos, que nós nos arrependemos. É verdade que eles não estão jogando a culpa para Deus, não é isso. Não é que eles não reconhecessem aqui a sua culpa, mas eles perguntam: por quê? Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos seus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Por quê? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Se você estiver lembrado, lá em Isaías 6, a vocação do profeta, há uma descrição que se encaixa bem aqui. Quando o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Deus diz: vai. E o que Deus diz? Vai, endurece o coração desse povo. Está aqui ouvindo? Não ouça. E vendo? Não perceba. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. A Bíblia diz, a boca de Paulo, que Deus endurece a quem lhe apraz, ou também quebranta a quem quer. Então não é pelo nosso correr, não é pela nossa força, é porque Deus usa de misericórdia. Então essa pergunta aqui é como se eles estivessem questionando e perguntando: Deus, quebranta o nosso coração. Deus, faz-nos ver. Deus, abre os nossos olhos. Deus, dá luz ao nosso entendimento. Deus, faz acender de novo aquela chama, aquela fogueira em nosso coração, para que amemos e temamos só o Senhor. Porque é só assim, irmãos, que as coisas funcionam. É quando o próprio Deus nos volta, nos quebranta e faz-nos ver os nossos pecados, faz-nos ver a nossa miséria diante dele, ao mesmo tempo que faz-nos contemplar a sua grandeza. E aí nós nos quebrantamos diante do Pai, e aí as coisas se transformam, e aí as coisas mudam. Então, a nossa oração hoje deveria ser: Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, abre o meu coração. Senhor, tira toda a venda dos teus olhos para que eu veja, porque é o Senhor que faz. Não sou eu que posso deixar de ser míope da noite para o dia. É o Senhor que pode me curar. E talvez a única coisa que eu possa responder para o Senhor é a resposta que deu aquele servo: quer ser curado? Quero ser curado. Eu quero. Deus, abre os teus olhos para que eu veja, para que eu contemple as maravilhas da sua lei e para que eu me deleite nela. Senhor,
Abre o meu coração para que eu ame só o Senhor, para que eu viva só para o Senhor. Dá-me mais amor a Ti, e dá-me repulsa, nojo pelo pecado, faz-me crescer em santidade. Deus de graça, Deus de amor, Deus de bondade. Eu lembrei aqui do versículo de 37, um comentarista que disse que as expressões aqui eram inadequadas. Já ressaltei o caráter da graça. E celebrarei as benignidades do Senhor e os teus gloriosos atos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, segundo a grande bondade para com a casa de Israel. E o comentarista dizia que usa essa expressão plural, benignidade, bondade, ou glórias, Deus glorioso, porque a expressão é inadequada. Ou seja, não há como determinar, não há como se falar da benignidade do Senhor, da bondade do Senhor. Por isso usa-se o plural. É como a expressão santo, santo, santo. É para dizer, ele não tinha um superlativo para dizer que Deus é santíssimo. Então, Deus é tão bom, Deus é tão benigno, que o salmista, que o profeta, ele não diz que Deus é benigno, ou da benignidade, Deus fala das benignidades, dos atos gloriosos de Deus. Ele põe isso no plural, para que eu e você entendam que aquela proporção, a vingança no dia, mas a remissão, a redenção, a bondade, é um ano que o Deus que age na iniquidade, ele age, visita a iniquidade até a terceira e quarta geração, mas ele visita aqueles que têm, e guarda a misericórdia até a 10ª geração. O Senhor quebrando a coisa. Senhor, abre os teus olhos como o Senhor abriu naquele dia os olhos de Lídia para entender. Você vê outras pessoas ali, mas Deus abriu os olhos de Lídia. E há uma frase de feito, e é bom citá-la, porque fica gravada, é fácil de gravar, né? Assim, os aforismos, são os provérbios. Então, se não for do jeito de Deus, não vai ser do jeito de Deus. Então, a nossa oração é que Deus quebrante o seu coração, Deus abra os seus olhos, que Deus faça a obra que só Ele pode fazer, que Ele mesmo cele com o seu Espírito e faça a sua obra. Quem? Onde? E por quê? Quem? É Jesus, Deus glorioso, aquele que era escrito e retratado de tantas e tantas maneiras. Onde? Onde está? No mesmo lugar que sempre esteve, o seu trono, reinando, soberano, e ao mesmo tempo, bem perto de nós. Perto está o Senhor, aqueles que invocam em verdade. E por quê? Deus é o Deus que quebranta o seu coração. Deus é o Deus que continua quebrantando. Se não fosse Ele agir pelo seu Espírito, ninguém creria. Ninguém creria. A pergunta talvez que a gente tem que fazer não é porque tantos não creem, é porque alguns conseguem crer.